está feliz de estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Amém. Vamos glorificar com outro louvor, por favor. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem souber, por favor, me ajude. Salve a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos cantar agora Deus de promessa. Aleluia. Os irmãos me ajudem. Eu vou me afastar um pouquinho, porque assim, mesmo com extensão, fica difícil chegar, sabe? Vamos lá.
que meus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que teus olhos sempre atentos permanecem em mim, que os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe.
a gente pode estar seguro nos braços dele, a gente pode descansar, porque Deus, ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Às vezes a gente quer tomar a frente, mas Deus está ali esperando, é só a gente pedir, bater e abre a porta se abrirá. Deus tem o melhor para a gente. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão nos seus corações e cante essa canção comigo. Aleluia, Jesus, bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua
agradecemos, Deus, por tua bondade, por tua fidelidade, pelo teu braço forte, Deus. Te agradecemos pelo teu descanso, pelo teu infinito amor. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor não dorme. O Senhor, Deus, está continuamente com seus olhos atentos, Deus, em nosso favor, Pai. Te louvamos e te agradecemos pelo teu imenso amor, Deus. Te agradecemos, Deus, porque até o desejo de te adorar vem do Senhor, Pai. Te agradecemos, Deus, pela presença, pela pessoa do teu Santo Espírito em nós, que nos ajuda, Deus, a interceder, a orar, a te louvar e te adorar como convém. Te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus, e fará em nossas vidas. Consagramos, Deus, entregamos, Deus, esse período de louvor ao Senhor, juntamente, Deus, com tudo aquilo que vai acontecer aqui essa noite. Te agradecemos porque a tua presença, os teus anjos estão neste lugar, Deus, atentos a cada uma das orações que serão feitas aqui nessa noite. Seus olhos, Deus, estão atentos para ouvir, Deus, o nosso clamor e a nossa necessidade. E sabemos, Deus, que o Espírito Santo de Deus está pairando, Deus, sobre esse lugar. O teu Santo Espírito, Deus, está aguardando, Deus, o nosso coração, a nossa concordância, Deus, juntamente com a palavra de fé liberada, para que o haja, Deus, possa vir sobre nós nessa noite, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai Senhor, igreja, pode se assentar nesse momento. Meu marido pediu para eu falar do evento que vai acontecer nesse final de semana. Nós colocamos no mural da igreja, lá no grupo, né? Vai acontecer nesse sábado e domingo o Congresso do Conhecimento, dia 28 e 29. 28, sábado, a partir das 4 horas da tarde, e domingo, a partir de 5 horas, no horário da escola bíblica. Então, é um horário normal. Mas nós estamos pedindo para que a igreja possa chegar às 15h30, para que a gente possa receber cada um dos convidados. E a presença de cada um de vocês é fundamental. Esse ano, o tema do nosso congresso é de dentro para fora. Nós vamos falar sobre as emoções, né? O poder que elas têm na nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Então, durante esses dias, né, no sábado vão ser 4 palestras com intervalos para um cafezinho, e no domingo vai ser durante o horário da escola bíblica e durante o horário do culto, né? Então, nós vamos fazer nesses 2 dias uma construção de pensamento. Por isso que é importante você comparecer nos 2 dias, porque nós vamos trazendo toda a base da origem das emoções, por que a gente pensa de determinada maneira, as consequências das emoções nas nossas vidas, a consequência de uma estrutura, de uma forma de pensar, muitas vezes hereditária, muitas vezes desenvolvida naquilo que nós aprendemos. Nós vamos aprender a reconhecer determinado tipo de sentimento das nossas vidas, principalmente os ruins, tristeza, amargura, ansiedade, que lá na frente, pensando várias vezes sobre determinados tipos de pensamento, ele pode gerar até uma doença, né? Como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e por aí vai. Nós vamos aprender a reconhecer os sentimentos, nós vamos aprender a ressignificar, ou seja, a Bíblia nos instrui que através da renovação da nossa mente, né, levando cada um dos nossos pensamentos cativos ao Senhor, é que nós vamos sendo livres de determinadas coisas e nós vamos
aprender a ressignificá-los, né? A mudar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Então nós não vamos, nós vamos fazer uma progressão até um momento, né, de termos um tempo aqui de oração, de cura, de quebra de maldição, de libertação, de confissão às vezes de pecado, de determinadas formas de pensamento, de estilo de vida. Então, durante esses 2 dias, nós vamos falar a respeito disso, né? Então, quem participa da escola bíblica sabe, né, que eu sempre falo sobre isso, o poder que a nossa alma tem sobre o nosso corpo físico, né? Então, quem governa o nosso pensamento, ele vai governar as nossas emoções e, consequentemente, vai governar o nosso corpo. Então, é só para que vocês possam entender a questão do governo. Então, nós vamos aprender nesses dias a subjugar as nossas emoções através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Então, espero todo mundo, não venha sozinho, o congresso é aberto, né? Pode trazer todo mundo, que a igreja cabe. Amém? Amém? Pode sentar. O Congresso do Conhecimento, irmãos, acontece uma vez por ano aqui na nossa igreja. Você sabia que eu já tive depressão? Você sabia que eu já tive síndrome do pânico? Mas eu nunca deixei de congregar. Então, sobre essas coisas que nós vamos conversar aqui. E olha só, eu não sei se você sabe, mas o maior percentual das doenças físicas, a causa é de origem emocional. Tá certo? Compulsões. A gente vai tratar aqui, tá certo? Nós vamos falar sobre a área da libertação, família. Então não perca, mesmo você que está em casa, a gente está pedindo para você se inscrever. Inclusive no final lá, daquela mesa, tem uma prancheta. Coloque o seu nome, o nome da sua família. A gente quer só para organizar o número de pessoas. A inscrição é gratuita. Tudo por conta, sabe, da igreja. Então eu preciso que você não somente venha, mas que você ajude a divulgar. No sábado às 16 horas, faça um investimento na sua vida, tá certo? Eu quero convidar a pastora Loginha para vir à frente, fazer uma oração neste momento, orar pelos enfermos, mas sentindo a gente orar também, pastora, nós vamos continuar orando pelo Alexandre, filho do Rogério. A gente tem orado pelo Alexandre e hoje temos a grata surpresa de receber no meio da escola bíblica ali. Ele sabe dizer que saiu do hospital ontem, não é isso, Rogério? Saiu ontem, e aí ele veio aqui na igreja. Então nós vamos orar pelos enfermos, vamos orar pela recuperação do Alexandre. Se você quer representar alguém no seu lugar, fique de pé e fale o nome dessa pessoa. Vamos orar para interceder. E a pastora vai incluir os pobres, os órfãos e as viúvas. Pai do Senhor, igreja, louvado seja o nome santo do Senhor, que já se faz presente neste lugar e já posso sentir a tua presença. Fale com o Senhor aí a sua causa, coloque no altar do Senhor e vamos orar, no nome de Jesus Cristo. Nós já queremos agradecer, Senhor, pelo Alexandre, que já está em casa, mas que o Senhor continue operando na vida dele, Senhor. E o Senhor esteja curando, libertando totalmente, Senhor, aquela vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu determino no nome de Jesus que ele vai ser curado completamente. Eu jogo por terra todo o espírito da enfermidade. Seja no Alexandre, seja qualquer que está representando aqui, seja você que está em casa, eu estou repreendendo no nome de Jesus essa enfermidade, porque Deus me deu essa autoridade de profetizar sobre a sua vida, a sua cura, a sua libertação, a transformação da sua vida. Que haja, Deus querido, o mover do Espírito Santo de Deus na sua vida, na minha vida, e que nós possamos, ó Deus, colocar
Receba aí, em nome de Jesus, a sua libertação. Que o Senhor continue operando, Senhor, no decorrer deste culto. Que deste culto ninguém saia do jeito que entrou neste lugar. Porque nós cremos no poder que há no nome de Jesus. E que vocês digam amém. Amém. Com esse poder do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para sentar no nome de Jesus. E nesse momento nós vamos adorar o Senhor através da entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Se você precisa de um envelope, vai chegar na sua mão. É só levantar a sua mão aí, vai chegar até você. Tá certo? Amém, irmãos? Amém. Isso, olha só. Quem é de casa já sabe. Na frente da sua cadeira tem as informações. O cartão está aqui para a nossa irmã Edênia. Mas nós vamos também mesmo assentados. Eu quero pedir o Ademar fazer essa oração, abençoando a sua semente. Irmãos, olha só, uma bênção grande para nós. A gente conseguiu, olha só, disse que eu só ia contar a bênção depois dela concretizada. E a gente conseguiu, graças a Deus, alugar o galpão aqui. Era um espaço ocioso, tá certo? Alugamos até barato pelo mercado, mas em decorrência das circunstâncias, era um espaço, por um ano a gente conseguiu alugar. Tivemos que fazer uma pequena reforma, essa semana tivemos que revisar todo o telhado lá, mas graças a Deus a pessoa aceitou nessa condição e a gente fez o preço para ajudar. E foi uma bênção, sabe, irmãos? Uma bênção, porque a gente estava orando para Deus dar solução, nos ajudar, tá certo? Então, é uma pequena parte que vai contribuir com a gente aí, além das nossas orações. A gente já está ouvindo aí o agir de Deus em outras coisas. Hoje eu queria contar uma grande bênção, mas como ainda falta um detalhezinho, eu vou esperar para quinta-feira. Mas é uma bênção muito especial, tenho certeza que todos os irmãos ficarão surpresos com aquilo que Deus já fez. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais este momento especial em nossas vidas, no qual nós vamos ofertar aquilo que o Senhor nos dá com tanta abundância. Abençoe também o inquilino que está se apossando desse imóvel aqui na lateral, faça com que ele esteja próspero, que a vida dele seja próspera, e assim ele também possa fazer com que a igreja seja próspera. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem dirigido, o Senhor tem colocado em nossas vidas grandes bênçãos, e essas bênçãos neste momento nós vamos reverter com a nossa oferta. Que assim seja, meu Pai, que o Senhor sempre nos abençoe e que nós possamos sempre também reverter essas bênçãos para a nossa igreja. Amém? Amém, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Jesus. Amém, amém, irmãos. Podem sair dos seus lugares, você pode vir adorar o Senhor. Quem precisa aí de alguma ajuda, é só você levantar a sua mão que a gente vai orientar você. Tayane, o louvor é quem é agora? Ah, somos nós aqui? Nós dois? Lembra, cantora? Graças a Deus. Quer dizer que a gente ia cantar antes da mensagem, entendeu? Isso, vai adorando o Senhor. Caminho perfeito, irmãos. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém, amém. O caminho de Deus
Salmo 27. Por que você sentou tão rápido assim? Uma coisa peço ao Senhor, minha busca. Sempre
pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Pode glorificar o Senhor aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: olha, mais um. Diga para ela. Diga de novo para ela assim: ó, mais um. Você tem que vir no próximo culto pelo menos com mais um. Amém? Amém, irmãos? A gente liberou uma palavra aqui para nós engravidarmos do negócio aqui na quinta-feira. 100 pessoas por mês. Quantos creem? Aí, conversando com a Juliana a respeito desse propósito, pastora, a Juliana falou: se a gente pedir 10 a gente tem a capacidade, mas 100 só Deus. Amém? Quantos creem, irmãos, que nós podemos ganhar 100 pessoas? Amém. Por mês? Você crê, Rita? Olha só, irmãos, veio desse livro que a gente colocou lá no mural, da quarta dimensão, o Paul Yong-Soo, depois mudou o nome para David Yong-Soo. Era 1.000 por mês, é isso? O propósito dele? 1.000 por mês, 12 mil por ano. Ué, se Deus fez lá, por que não faz aqui? Amém? Deus está fazendo coisas aqui extraordinárias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pega a minha Bíblia fazendo um favor aqui. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. As crianças podem vir à frente, tem culto das crianças. Podem vir à frente as crianças. E isso é verdade, tem que orar. A Juliana está falando aqui de orar pelas pessoas que estão em casa nos assistindo pela internet, para vir assistir o culto presencial aqui na frente, aqui na igreja. Amém, irmãos? E olha que não tem pouca gente na internet assistindo a gente não, viu, irmãos? Conferi ontem de novo. Só no último mês, 16 mil pessoas, de novo. Tinha caído para 15, agora 16 mil. Tá certo? Isso é só no Instagram da igreja, que tem pouquinhos seguidores. Você já pensou, 16 mil pessoas? Se 1%, 160 pessoas vierem, você que está em casa vir para a igreja, a gente vai dobrar isso aqui. Amém, irmãos? Ó, gostei. Cheio de fé. Rose vai orar para as crianças. Vamos lá, Rose. Amém, igreja? Amém. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Senhor Deus, porque eu sei, Senhor Deus, que o Senhor sabe e recebe as nossas orações. Ó Pai, abençoe essas crianças, Pai, vai guardando elas em nome de Jesus, porque são crianças, Senhor Deus, que estão aqui para poder estar sendo preparadas, para poder o Senhor usar. Amém, e que o Senhor Deus. possa estar usando poderosamente nós também, que vamos estar com elas nesse momento na sala. Que o Senhor Deus continue conosco todo momento, Amém, em nome Deus. de Jesus. Assim eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, Amém. em nome de Jesus. Amém. Pode seguir aqui à esquerda. Agora tem o culto das crianças, irmãos. É o culto das crianças agora. É outra igreja acontecendo aqui do lado. João capítulo 6, do verso 1 ao 15. João capítulo 6, do verso 1 ao 15. Nesta noite eu quero falar sobre multiplicação. Se você não encontrou, não se preocupe, a gente pode ler juntos ali. Olha só, passando esse domingo próximo, porque a gente vai ter o Congresso do Conhecimento, Eduarda e Mateus, e quem mais aqui não é batizado? Quem não é batizado aqui? Levanta sua mão para eu ver você. Eduardo, Mateus, tem mais alguém?
Olha só, nós vamos ter aula de batismo no horário da escola bíblica, viu, Eduardo? Às 17 horas, passando o próximo final de semana do outro. Quem quiser participar da aula de batismo, são bem-vindos aí, aula comigo, com o pastor, tá certo? Nos diz assim a palavra de Deus, irmãos: algum tempo depois, Jesus foi a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Senhor nosso Deus e Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar a tua palavra nos nossos corações. Amém. Amém, irmãos. Tome posse da bênção hoje aqui. A gente cantou isso: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória está garantida. Essa promessa é verdadeira. E quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da tua bênção hoje aqui. Amém, irmãos? A multiplicação, irmãos, deixa eu falar para você. A partir do momento que nós entregamos o nosso coração para Jesus e que nós descemos as águas, passamos a congregar, o que acontece na vida do cristão? Não é teologia da prosperidade, mas é uma consequência da sua fé em Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos ensina que o nosso Deus, Paulo fala assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então nesta noite eu quero falar, irmãos, sobre a multiplicação. E às vezes Deus permite falarmos hoje na escola bíblica ali, sobre oração, e aí o diácono Adair estava dando aula junto com o Ademar, e trouxeram o momento que Daniel foi parar na cova dos leões. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia. Por que, pastor, que eu estou orando 3 vezes ao dia e eu estou passando por essa prova tão grande? Por que, Senhor, que eu oro, eu venho na tua casa? Por que que eu estou sendo perseguido? Por que tanta inveja? Por que, Senhor? Por que, Senhor? E quando você se dá conta, você não tem a resposta do porquê, mas você está literalmente na cova dos leões, no olho do furacão. Mas pastor, eu sou um homem de Deus, sou mulher de Deus, peguei minha vida para você. Por que eu estou passando essa luta? Às vezes uma luta no casamento, uma luta nas finanças, uma luta na sua saúde. Olha só, Deus tem um propósito para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo e um propósito.
abandonou Daniel na cova, irmãos? Não. Ele entrou na cova e saiu rapidamente? Não. Ele passou uma noite inteira, irmãos, acompanhado de quê? De um leão. Era um só? A Bíblia fala no plural. Eu penso que Daniel se tornou amigo daqueles leões. Deve ter adestrado eles, só pode. Quando você vai, se você continuar lendo a história, você vai ver que aqueles que perseguiram Daniel, eles foram despedaçados pelos mesmos leões que passaram a noite com Daniel. Muitas vezes nós vamos por determinado tempo passar por uma provação, por uma dificuldade. Quantas pessoas, irmãos, estão perdendo dinheiro nos nossos dias? Você sabia que no Brasil várias regiões estão pegando fogo? Existem cidades ameaçadas. Mas quando você vai olhar no mundo, na Europa, tem países que estão mergulhados. Muita água, enchentes em vários lugares. Eu vi essa semana na Itália. Quantos prejuízos? Quantas pessoas estão perdendo tempo? Outros estão perdendo a família, alguns a saúde, outros estão perdendo os amigos, alguns estão perdendo os seus próprios negócios. Só que muitos irmãos estão tomando prejuízo porque estão tentando multiplicar à sua maneira. Multiplicar significa aumentar a quantidade de algo. Você pode repetir comigo? Aumentar a quantidade de algo. Isso significa multiplicar. Existem pessoas que querem multiplicar a qualquer custo, irmãos, a qualquer preço. Eu espero que aqui na igreja não tenha ninguém fazendo bets, jogando. Não é isso? Ou será que tem algum irmão apostando aí, fazendo uma fezinha? Tem um texto, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. O que adianta, irmãos? Essa influência aí com tantos bilhões que a gente não sabe nem o que é isso, mas ela perdeu a sua liberdade. Ela não pode estar com a sua filhinha me parece que de 8 anos. Dinheiro não é tudo. Não compra tudo. Não compra a saúde e ela não conseguiu comprar nem a liberdade dela. Mas é só ela? Não. São muitas pessoas que estão aí, olha só. Olha como a palavra de Deus ela é clara. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, pegam tudo que tem, investem em criptomoedas, influência, estão por trás, impulsionando, na ânsia ou na ganância de querer ganhar muito rápido as coisas, acabam perdendo tudo. Por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Não faltam as oportunidades para enganar você que está em casa. Irmãos, olha, é muito triste, eu perdi a graça com o e-mail. Por dia, a quantidade de e-mails que eu recebo que são golpes, é um negócio impressionante. Golpes pelas redes sociais. Se você não ficar esperto, estávamos na oração sexta-feira e a irmã estava compartilhando o Pix dela, foi hackeado. É um negócio impressionante. O ladrão continua agindo. João 10:10, o ladrão vem então somente para roubar e ele quer roubar você.
Tem um versículo de Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Eu gostaria até que você lesse comigo esse versículo. Olha lá, Eclesiastes 5, verso 10. Enquanto a Ana está, para a gente ler na mesma versão. Você pode ler comigo ali? Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. Na nossa versão diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Nessa noite eu estou falando não sobre multiplicar. Estou falando aqui um texto de Salomão, um homem riquíssimo, e ele está falando de quem ama o dinheiro, irmãos, ele também é apresentado como um Deus. A Bíblia diz: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Existem pessoas que o Deus dela é o dinheiro. Nessa noite nós vamos aprender que não é a soma, não é a subtração ou divisão, e sim a multiplicação. A multiplicação dentro do reino de Deus, como ela acontece. A visão de Deus, irmãos, é a solução da necessidade humana para todas as pessoas, e essas coisas só acontecem através de nós, se nós temos a visão de Jesus. A visão de Jesus, como Jesus multiplica as coisas. Quantos aqui, nesta noite, com sinceridade, pensem antes de levantar sua mão, desde quando você se converteu, Deus tem te abençoado assim poderosamente, materialmente, estou falando, financeiramente? Levante sua mão com convicção assim. Olha só, 90% da igreja, porque é uma consequência da sua escolha. Você escolheu Jesus. Seja a boca de Deus para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: ó, suas finanças vão mudar. Suas finanças vão mudar. Fala assim: você vai prosperar. Você vai prosperar. Quem prosperou aqui no último ano? Levanta a sua mão aí. Último ano. Uns 50%. 90% prosperaram depois da conversão, 50% só no último ano. Aonde você vai encontrar essa garantia, se não na igreja de Cristo? Eu disse aqui, se pedimos 10 pessoas por mês, podemos achar que foi a igreja, que foi pelo nosso mérito, irmãos. Mas se ganhamos 100 pessoas por mês, temos certeza que foi Deus. Sabe, irmãos? Repita comigo assim: eu preciso ter a tranquilidade de saber que foi Deus quem fez. Amém, irmãos? Mais uma vez, eu preciso ter a tranquilidade de saber que foi Deus quem fez. É por isso que eu creio, irmãos, que nós estamos desde quinta-feira engravidando. Olha só, a pessoa não engravida, então não é nem no outro dia não, levam 9 meses. Nós estamos engravidando. Aliás, nós somos engravidados, melhor dizendo assim, que nós vamos ter 100 frutos por mês, 100 almas por mês. Você crê que nós vamos dar a luz a isso? Você crê nisso? Nós vamos trabalhar para isso? Vamos cuidar da gestação da igreja? Sim ou não, irmãos? Eu estou achando que os irmãos estão tímidos. Estamos nas primeiras horas aí da gravidez. Quantos creem que o Senhor vai operar essa maravilha, essa gestação? Você já engravidou aí dessas 100 pessoas? Eu estou grávido, irmãos, não pense outra coisa. Desde quando eu falei quinta-feira, eu falei assim: Jesus amado, irmã Marli, 100 pessoas por mês. A senhora crê? Ela é evangelista, irmã Marli. Se nós dois crermos, já vale, irmã Marli. Se dois concordar na terra, isso será feito no céu. Irmãos, como que a gente faz isso? A mulher grávida, o ambiente de gravidez é fundamental para que seja gerado, sabe, uma criança saudável. E criança dá trabalho. Mateus capítulo 9, versos 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando e curando todas as enfermidades e doenças.
Então nós precisamos entender que o resultado, sabe, desse versículo, capítulo 9, verso 35, o resultado do nosso trabalho vai nutrir essa gestação saudável. Porque a partir do momento que nós seguimos o exemplo de Jesus, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. A gente tem trabalhado, irmãos, e muitas vezes nem a gente sabe se nós estamos na direção correta. A nossa bússola é a palavra de Deus. A gente está aí agora transmitindo o culto e a gente não consegue compreender como se nos últimos 30 dias nós temos 16 mil pessoas só nesse Instagram da igreja. Nos últimos 30 dias a gente não compra essa pesquisa, a gente não paga nada para ninguém fazer isso, a própria ferramenta mostra. Aí você vai e fala assim: onde estão essas pessoas? O que são 100 pessoas por mês se eu penso só nas 16 mil que visitaram o Instagram da igreja? E se eu falar então o número das pessoas que estão no meu Instagram? 325 mil pessoas nos últimos 30 dias. Onde estão essas pessoas? O que são 100 pessoas aqui, irmãos? Mas nós precisamos entender que nós temos que trabalhar. Jesus trabalhou, Jesus ia passando em todas as cidades. Nós não somos estéreis, nós precisamos dar fruto. Jesus ia passando, Jesus ia convidando, Jesus ia ensinando, Jesus ia nos povoados, Ele pregava, Ele curava, Ele orava pelas pessoas, todos os enfermos e os doentes. Capítulo 10, os versos 7 e 8, é a confirmação desse primeiro texto. Capítulo 10, verso 7. Jesus percorreu todas, no verso 10, capítulo 10, os versos 7 e 8. João, capítulo 10. Isso. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. 8. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Precisamos ir, irmãos, precisamos fazer como Jesus. Precisamos apresentar que Jesus é a resposta, que Jesus é a porta. Nós precisamos buscar as pessoas, nós temos que convidar as pessoas, nós precisamos adotar, nós precisamos aconselhar, precisamos trazer para perto, nós vamos ter que ir na casa da pessoa. Muitas vezes nós vamos ter que no final do culto levar essa pessoa em casa e para o próximo culto ir buscá-la. Nós sabemos que Jesus dormiu na casa de Zaqueu. Sabemos que Jesus sentou em João capítulo 4 com a mulher samaritana, uma mulher que as pessoas tinham preconceito dela, porque a vida dela era toda atrapalhada, mas para Jesus não tinha problema. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, e Jesus ia e ficava na casa. Então, irmãos, nós precisamos nutrir os relacionamentos, precisamos trazer as pessoas. Quem Deus vai usar? Deus vai usar a mim, Deus vai usar você. Amém, irmãos? Como que a igreja vai multiplicar? Se nós fizermos essa coisa simples, se nós formos, se a gente visitar as pessoas, buscar, convidar, adotar, aconselhar, trazer para perto. Alguns virão por um simples convite. Que bênção ver hoje o Nilson e a Valéria. Eu sei que o Ademar está trazendo, mas eu fiz o convite para eles. Que alegria, eles estão aqui hoje à noite. Mas olha só, alguns virão através de um simples convite, outros teremos que insistir. Outros nós vamos ter que constranger. Que é isso, pastor? Por que isso? Porque essa pessoa ela pode estar indo para o inferno. É melhor constranger, porque você ama e trazer a pessoa para Jesus, para o céu, do que a gente deixá-la escapar das nossas mãos, porque a gente simplesmente ficou com medo da pessoa fazer beicinho. A Bíblia diz que só tem dois caminhos eternos, um leva ao céu e outro ao inferno. Jesus falou em Marcos capítulo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mateus capítulo 11, verso 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Não tem romantismo, irmãos.
Fazer a obra do Senhor não é fácil. Pode colocar esse texto, Mateus 11, 12. Muitas vezes a gente vai ter que se expor, vamos ter que abrir, sabe, irmãos? A gente não gostaria de fazer certas coisas, mas está ali, olha só, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência, e pessoas violentas o invadem. Na nossa versão NVI diz assim: e os que usam de força se apoderam dele. Eu procuro, irmãos, não perder a oportunidade sempre que falo com os meus filhos. E quero agradecer os irmãos pelas orações. Eu falo sempre com o Arthur, falo sempre com o Edgar. Essa noite fui com o Edgar. E procuro não perder a oportunidade de falar de Jesus para eles. Mas estou falando sobre multiplicar. Estou falando sobre a sua participação nessa gestação coletiva nossa. Quantos estão comigo nessa gestação aí? E uma gestante dá trabalho. Uma igreja grávida dá trabalho. Às vezes ela fica enjoada. Não é isso? Mais do que? Oi? O ano da colheita. Todo mundo prometeu trazer. Esse é o ano da colheita. Cada um já vai dar um fruto. A gente só precisa mais 99 por mês. Então olha só. Uma gestante aí, ela fica enjoada, fica mais o quê? Vai ser, você que é mãe, quem é mãe, fala aí. Como é que teve nada? Senhor seja louvado, hein? Vai, Demar. Quem pode me ajudar aí? Inchada. Inchada, a igreja fica inchada. Fica gorda. Gorda é um sinal bom, é ungida. A Bíblia fala. A gestante fica cansada. Talvez todas essas coisas, irmãos, que nós estamos falando aqui, e se nós reportamos para a igreja, é verdade, às vezes a igreja parece que tem um povo enjoado. Se nós estamos grávidos, nós estamos enjoados. Muitas vezes ficamos chateados, ficamos exigentes para comer. A igreja tem desejo, irmãos. A gente tem desejo de gerar frutos saudáveis, amém, irmãos? A Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus. Uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, irmãos. Está aí, capítulo 6, o verso 10. Você pode acompanhar comigo ali. Olha só. A parte B. Não é Mateus, não, é João, o texto original nosso, João 6, verso 10. Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então, irmãos, eles o seguiam, porque viram Jesus curar os doentes. Está aí no verso 2. Não temos dúvidas que haviam muitos necessitados ali, seguindo Jesus. De igual forma é na igreja. Muitas pessoas entram na igreja, vêm para a igreja, e cada um tem a sua necessidade. Sempre seguimos na direção, irmão, da solução que é Jesus. As pessoas precisam saber que temos a receita. Estamos vivendo um tempo, irmãos, que o amor, sabe, de Mateus 24 está se esfriando. A gente não entende por que as pessoas frequentavam, pararam de frequentar, cantavam e não cantam mais, pregavam e não pregam mais, amavam a casa de Deus e não amam mais. Esses são sintomas perigosos, porque as pessoas que fazem parte disso, irmãos, está dentro desse texto que Jesus falou assim: acaso quando o Filho do Homem vier encontrará fé na terra? Por causa do pecado, por causa da iniquidade, do amor de muitos, esfriará. Então, se você está presente aqui na casa do Pai, isso significa que você está vivo, sabe, que você está preocupado com a salvação da sua alma. Mas muitos irmãos estão desesperançados, estão fracos da sua fé, não conseguem mais vir assistir um culto na igreja. E é por isso que nós precisamos nos mover.
As pessoas precisam saber que nós temos a solução. Se querem, irmãos, passava pelos pensamentos que naquele deserto seriam alimentados com pão e peixe. As multidões elas queriam Jesus. As multidões estavam seguindo Jesus. E elas queriam a solução para os seus problemas. Vamos ler o verso 2 aqui, capítulo 6, o verso 2. O texto diz assim, irmãos: e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. A gente tem orado aqui na igreja, vamos ter um congresso do conhecimento no próximo final de semana, e uma coisa que nós temos feito é orar, irmãos, e o nosso desejo é continuar vendo sinais e maravilhas acontecendo como resposta das nossas orações. No reino de Deus somos surpreendidos. A multidão não imaginava, nunca alcançamos, irmãos, uma coisa dessa. Muitas vezes somos pessimistas demais. Isso não é bom. Às vezes nós estamos seguindo Jesus, mas a nossa expectativa ela é zero. Muitas vezes estamos seguindo Jesus, mas estamos seguindo, sabe, murmurantes. Seguimos Jesus sem crer que Ele vai operar um milagre. Quando nós voltamos, irmãos, para o texto que a gente falou sobre ele aqui de Daniel, se coloca no lugar de Daniel. Daniel era 10 vezes mais sábio do que os sábios da Babilônia. Daniel era um homem de oração. E muitas vezes nós achamos, sabe, que nada de ruim vai acontecer na vida da gente, porque você entregou sua vida para Jesus, porque você agora, sabe, é membro de uma igreja. Não, irmão, Jesus falou assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas então por que eu vou congregar, pastor? Você vai congregar porque se você está ligado na videira, Jesus vai nutrindo você, e não importa a luta que vier, o Senhor vai te sustentar, inclusive lá no vale das aflições. Amém, irmãos? Falamos aqui, irmãos, na quinta-feira sobre a quarta dimensão que o Paul Yong-Chun nos ensinou. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 3, verso 20, ele diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vamos ler esse versículo, irmãos? Vamos ler juntos? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Então existe um poder à nossa disposição. Existe um poder que é capaz de fazer aquilo que é impossível se tornar possível. Por que você está parando de crer? Por causa das pressões? Por causa das lutas? Por causa das dificuldades? Eu chamo a sua atenção, você que está em casa. Existe um poder, irmãos, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Saiba de uma coisa: na hora certa Deus faz com que as coisas aconteçam depressa. Mas às vezes a gente não compreende por que está demorando tanto. Eu aprendi com os meus pastores a permanecer em oração e esperar no Senhor. Ouvi de outros pastores: se você não recebeu ainda, é porque você não está preparado para receber. E eu vou provar para você aqui como é fácil entender isso. Vocês gostaram de ver a Manu cantando aqui na igreja? Quantos anos tem a Manu? 6 anos. Você acha que se nós pegarmos uma nota de 100 reais e darmos para a Manu, ela vai saber o que fazer com aquela nota de 100 reais? Uma menina de 6 anos? Correto? Se você pegar uma nota de 100 reais, se você der 1.000 reais, 10 mil reais, o que ela vai fazer? Vai comprar bala, vai comprar doce, que é o que a mente dela alcança. E talvez a minha mente, a sua mente ainda não alcançou na totalidade o infinito que Deus quer
gerar dentro de você, dentro de mim. Então, às vezes, nós não estamos preparados para receber o milagre, para Deus atender ao seu pedido, porque você não tem maturidade suficiente para administrar essa grande bênção que o Senhor tem para você. Recebemos o que não pedimos ou buscamos. Sabe, irmãos, aquela multidão seguia Jesus por causa daquilo que eles viram Jesus fazer. Mas eles não tinham noção do que o Senhor Jesus ia fazer naquele deserto. Deus sempre nos dá mais do que esperamos receber. Repita comigo assim: Deus me dá mais do que eu espero receber. Irmãos, meu pai foi ter o primeiro carrinho dele com 40 e poucos anos. Eu só conheci meu pai crente. Por que o meu pai foi ter o primeiro carro dele com 40 e poucos anos? Então eu achava, no início da minha história, que eu também ia ter. Eu era criança, pequenininho, 6, 7 anos, papai a pé. Então que a gente ia ficar a pé. Até que, depois dos 40, 42 anos, papai conseguiu comprar o primeiro carrinho dele, uma variante, 1970. Aí, irmãos, com 15 anos, eu já tinha comprado meu primeiro carro. Papai, crente, com 40. Eu, garoto com 15 anos, na idade tinha, consegui comprar um carro com 15 anos. Se é que podia chamar aquilo de carro também, né? Não vou nem entrar em detalhes. Morava, irmãos, no barraco de tábua com a minha família. Enchentes vinham e estragavam tudo que a gente tinha por diversas vezes, como já compartilhei com as pessoas, com os irmãos aqui na igreja. Queridos irmãos, estou falando sobre multiplicação. Repita comigo assim: multiplicação. E quero, no meio dessa mensagem, dizer para você que eu, como criança, comecei a ver que mesmo o papai sendo um funcionário público e a gente morando num barraco de tábua, mas era inegável que meu pai estava prosperando. A gente fazia parte da mesma congregação, a gente ia junto para a igreja, éramos os 7 filhos, mas aí o papai já comprou um terreninho do lado. Daqui a pouco o papai construiu um barraco de tábua, daqui a pouco o papai comprava outro terreninho do lado, e daqui a pouco o papai comprou um carrinho um pouco melhor, e a gente começou a ver, sabe, a gente via papai prosperando. E o meu pai sempre foi crente. Deus é especialista em multiplicar, irmãos. Deus é especialista em multiplicar, irmãos. Saiba de uma coisa: o seu presente, você não tem noção do que Deus vai fazer na frente. Paulo acabou de escrever aos Efésios: Deus faz infinitamente mais. Repita comigo assim: infinitamente mais. Foi cantado aqui: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O vinho servido no final é melhor do que o primeiro. Irmãos, espere o melhor para o seu futuro. Vem coisa boa aí, tem coisa grande chegando na nossa direção, irmãos. Amém, irmãos? Quando nos convertemos, se continuarmos buscando a Deus com dedicação, sem ficarmos dispersos, entenderemos como funciona a mecânica do reino de Deus, mas somente compreenderemos se buscarmos a Deus continuamente com sinceridade. Onde você estava no horário da escola bíblica? Onde você estava quinta-feira que eu não te vi aqui? É Deus que quer ver você aqui. Irmãos, esse versículo que eu repito aqui na igreja: os meus olhos estarão fixos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Se eu já fico muito feliz de ver você, eu fico imaginando o coração de Deus. Essa multidão, irmãos, não estava medindo esforços para estarem com Jesus. Estamos vivendo, irmãos, uma geração que as pessoas querem tudo com facilidade. Vamos ler aqui João capítulo 6, verso 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia,
ou seja, o mar de Tiberíades. 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Queridos irmãos, olha só, Jesus sai de um lado do mar e vai para o outro. E as multidões, estamos falando aqui de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, eles seguiam Jesus. Eles não se importavam, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha aplicativo, transporte aplicativo, e essa multidão seguia Jesus, irmãos. A Bíblia diz 5.000 homens. Hoje a gente tem ônibus com ar-condicionado, a gente tem bicicleta, a gente tem aqueles patinetes que você pode alugar e vir para a igreja, você tem bike, sabe, você tem carro. E por que essa dificuldade toda para se locomover, para vir? E nós estamos lendo aqui a palavra de Deus. Por que essas multidões seguiam Jesus? Não estavam ali porque havia uma estratégia, um cantor, pregador famoso ou uma personalidade. Elas viram, sabe, os sinais que Jesus tinha feito. Os que estão vendo, irmãos, através de nós. Isso é muito importante. Jesus já tinha escolhido alguns dos seus discípulos, mas eles estavam seguindo Jesus por causa dos sinais que ele fez. O que Jesus fez chamou a atenção. O que nós podemos fazer para chamar a atenção das pessoas? Qual o sinal que eu posso permitir que Deus me use para que as pessoas vejam Jesus em mim? Vejam Jesus em nossa igreja Desafios. Vamos ter um congresso de conhecimento para tratar as emoções das pessoas. Depois do dia 5 vamos ter o evento das crianças aqui, a partir das 15 horas, é isso, André? 15 horas? 4 horas da tarde. No domingo vamos ter culto. Na segunda-feira vamos ter um encontro de homens aqui na igreja. Ou seja, Desafios se está trabalhando. Quinta-feira pedimos para os irmãos trazerem as doações para nós fazermos mais um bazar. Sabe, irmãos, tragam as doações para nós fazermos o bazar. A irmã Edena está esperando as suas doações. Eu quero caminhar com vocês 3 pontos da mensagem sobre multiplicar. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que Jesus surpreende as pessoas. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado assim: olha, Jesus surpreende as pessoas. Jesus viu o povo e mandou eles sentarem. Capítulo 6, verso 10. A Bíblia diz que havia muita grama ali, irmãos. Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então saiba de uma coisa: para você receber, senta. Não vou ficar em pé, senta. Vamos aguardar sentado. Primeira coisa que a gente aprende aqui, irmãos, que Jesus está dizendo para a gente se sentar e esperar nele. Eu venho trabalhando na minha vida, irmãos, isso é uma história de vida. Ansiedade, estado de alerta. Por que isso? Esse é só do pastor? Não, é um mal, irmãos, talvez da nossa geração, é a ansiedade. E Jesus manda o povo sentar. Não era o que buscavam, com certeza. Jesus os surpreendeu, irmãos. Jesus viu a necessidade deles, e a Bíblia diz que eles comeram o quanto quiseram. Os versos 11 e 12. Posso no versículo aí? Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Diz a palavra de Deus, irmãos, aqui, fala sobre fartura. Talvez você esteja vivendo um momento e olhando os seus 5 pães e 2 peixinhos. Quantas vezes eu já fiz essa oração: Senhor, aqui estão os meus 5 pães e 2 peixinhos. E foram desses 5 pães e 2 peixinhos que Jesus multiplicou.
E essa é a unção desta noite, a unção da multiplicação. Irmãos, os discípulos não tinham a solução. Jesus não estava com ouro e prata. Tudo que conseguiram reunir e trazer para Jesus foram 5 pães e 2 peixinhos, e havia uma multidão. Ou seja, o desafio era grande. Para nós humanos era impossível, mas para Deus nada é impossível, irmãos. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: olha, Jesus vai te surpreender. Diga para ele: Jesus vai te surpreender. Jesus dá muito além, supre e surpreende. Jesus não deixa seus seguidores com fome. Salmo 37, verso 25 diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Mas o interessante, irmãos, que esses dias até foi a mensagem que Juliana pregou aqui. Nós precisamos entender que quando nós estamos passando por um problema financeiro, isso é uma coisa comum na vida da igreja. Paulo pedia que os irmãos ofertassem, contribuíssem para socorrer os mais necessitados. Quem eram esses necessitados? Membros da igreja. A viúva foi procurar o profeta porque ela era esposa de um discípulo dos profetas e estava endividada. E foi procurar o profeta buscando solução em Deus. A solução aqui para alimentar, irmãos, foi divina. Humanamente seria impossível alimentar 5.000 homens fora mulheres e crianças. Mas o que aconteceu? Jesus surpreendeu. Jesus pegou aqueles 5 pães, os 2 peixinhos, multiplicou e todos comeram e com fartura. E ainda sobrou. Pode dizer para a pessoa que está falando assim: vai sobrar. Diga para ela: vai sobrar. Vai sobrar. Glória a Deus. Segundo lugar, irmãos, Jesus já tem em mente a solução para o seu problema. Recebe isso para a sua vida aí. Jesus já tem em mente a solução para o seu problema. Glória a Deus, irmãos. João capítulo 6, os versos 5 e 6 diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? 6. Olha, irmãos, a expertise de Jesus, não é a esperteza, a expertise. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já tem a solução. Mas não significa que nós não seremos provados, não seremos colocados à prova. Olha o que diz o verso 6. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já tem a solução do meu problema, Jesus já tem a solução do seu problema, Jesus já tem a solução para cuidar da gestação da nossa igreja, amém, irmãos? Amém. Mas muitas vezes nós somos submetidos à prova. Esse ano foi um ano muito difícil para mim especificamente, principalmente na área da comunicação. Derrubaram os meus canais, o meu canal do YouTube 2 vezes. Sequestraram o conto do Instagram. Tiraram o programa do ar. Aí você acha que parou? Não, foram lá e sequestraram o meu domínio, todos os meus e-mails, todos, tudo ligado à área da comunicação. Você acha que isso é uma coincidência? Não. Por causa do nome de Jesus nós seremos perseguidos. Eles sabem quem são de Deus e quem não é de Deus. Mas eu quero falar para você uma coisa: Deus não está brincando também não. Eu estou vendo Deus multiplicando. Estou querendo entender a mente de Deus. É difícil entender. Jesus sabe de todas as coisas, irmãos. Olha o que diz o verso 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte.
Jesus sabe de tudo, Jesus sabe o que está se passando na sua mente. Jesus Cristo é o Deus Filho, o Senhor de todas as coisas. Não é, irmãos, solução terrena. O seu problema não é algo que vai ser resolvido, sabe, de forma aqui na terceira dimensão. Não é do natural, não. O que Deus faz na sua igreja é na quarta dimensão. É poder de Deus. Quantos precisam do poder de Deus aí? Eu preciso, irmãos. A nossa igreja precisa. A sua família precisa. Olha o que diz o verso 7. João capítulo 6, verso 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Não era um pão, não, irmãos, um pedaço. Denário, irmãos, era o valor de um dia de um trabalhador braçal. Ou seja, 200 dias desse trabalhador não seria suficiente para comprar pão, para dar um pedaço para cada um daquela multidão. É divino milagre. É a tal da quarta dimensão que a gente tem falado aí, irmãos, e nós precisamos resgatar, levantar, sabe, o sobrenatural de Deus na vida da igreja, para ver os milagres acontecendo, sinais, maravilhas, operação, sabe? O Senhor prometeu isso e Ele não abandonou a igreja. Não é o que o povo busca, é o que Jesus determina. Jesus é o Senhor das soluções. O discípulo obedece o que Jesus orienta. Se tem obediência, tem milagre. Veio ao mundo, se fez carne, se tornou homem, mas nunca deixou de ser Deus. Aqui, irmãos, nós precisamos entender qual é a nossa natureza depois que a gente entrega a nossa vida para Jesus. Na sua ausência, Ele nos prometeu: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, versos 12 a 14. Queremos, irmãos, 100 novas pessoas por mês. Qual é o seu pedido? Qual é a sua necessidade? O que nós estamos vendo aqui na igreja, irmãos, membros aqui, minhas ovelhas, nenhuma delas estão passando necessidade, nenhuma. Amém, irmãos? Eu falei que nenhuma ovelha dessa igreja passa necessidade. Se precisa de pão, tem pão. O que for preciso, a gente busca a solução e não deixa ninguém passar necessidade. Amém, irmãos? Amém. Qual o seu pedido, qual a sua necessidade? Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que as palavras de Jesus, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Então, quando nós lemos esse versículo, gostaria que a Ana colocasse João 14, verso 12. João 14, verso 12. Jesus está falando que nós vamos fazer obras maiores. Você crê que Deus pode te usar para obras maiores? Eu vou te perguntar novamente: você crê que Deus pode te usar para fazer obras maiores? Amém. Irmãos, olha só. Essa igreja, esse templo, é muito maior do que o que eu imaginava. Tocar, cantar, compor, gravar. Nunca estudei música. Sou filiado à Ordem dos Músicos do Brasil como violonista e cantor profissional, sem nunca ter estudado. Não fiz jornalismo porque não tinha essa graduação. Sou jornalista, filiado ao Sindicato dos Jornalistas. Eu estou te falando de coisas que não são comuns aos homens. É trazer a sua memória para uma dimensão de coisas que aos olhos humanos é impossível acontecer na sua vida. Eu estou chamando a sua atenção. Olha, você não tem noção daquilo que Deus pode fazer, mas depende da sua fé. Eu estou disposto
abrir o meu coração, sabe, de uma forma, deixar o Espírito Santo agir de forma assim poderosa. Em último lugar, irmãos, sobre multiplicação, não queira entender a matemática de Deus, apenas creia e receba. Irmãos, a matemática de Deus é completamente diferente da nossa. A nossa, 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3, mais 1 é 4, se mais 4 é 8, é assim a gente vai fazendo conta. Então deixa eu falar para você uma coisa, a matemática de Deus não é assim. A Bíblia diz que a herança do ímpio está reservada para o justo. Quantos são justos aqui? Quantos foram justificados por Jesus? Então olha só, Deus está falando que tem herança para mim e para você. Entende? Então você fala assim, mas eu estou passando por uma provação. Espera, aguarda aí, aquieta o coração. Irmãos, nós fizemos uma reunião agora aqui, segunda-feira passada, com a liderança da igreja. Aí a própria Ledi fez a gente lembrar quantos jantares nós fizemos aqui para ajudar a pagar esse prédio. Uma pessoa pegou e entregou a chave de um carro, o outro mandou entregar uma moto aqui na igreja. Uma outra mulher que eu não conhecia me chamou lá em Jardim da Penha porque queria entregar uma oferta para a igreja, mas ela não era daqui da igreja. Um outro casal foi numa segunda-feira lá em casa. Olha só, você está orando, Deus mandou a gente vir aqui e entregar, sabe, um valor para poder pagar a prestação do prédio. Queridos irmãos, é disso que eu estou falando para você. Deus faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Não queira entender como Deus age, irmãos. Apenas creia e receba, tome posse. Deus vai mudar a sua história. Filipe, no verso 7, 200 denários não daria para comprar um pedaço de pão para cada. Pedaço de pão, repita comigo, esse pedaço de pão. Recebe isso com a sua vida. Olha, Deus não dá pedaço para ninguém, Deus só dá coisa inteira, completa. Amém, irmãos? Recebe isso com a sua vida aí. Deus não dá pedaço de nada para ninguém. Deus é completo, irmãos. Ele é o Pai, Ele é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Aí aparece André. Aí você vai ver, André é irmão de Pedro, um dos discípulos mais ousados que Jesus teve. Dos versos 9 ao 11, com 5 pães e 2 peixes. Vamos lá, capítulo 6, verso 9. Estou chegando no final da mensagem. Deixa eu falar para você uma coisa. Como que Deus vai multiplicar? Nada. Você tem que apresentar alguma coisa. Amém? Amém. Os discípulos não tinham nada. Ó, Jesus estava com 12 quebrados. Não tinha nada. João, alguma coisa aí? Não. Pedro, Bartolomeu, Tiago, Judas. Acho que um olhava para a cara do outro e falava assim: meu Deus. Um ousou fazer conta. Você acha que aqui na igreja eu estou rodeado de malado? Só fera, né? Uma coisa que eu aprendi na marra no reino de Deus, quem é empresário que sabe o que eu vou falar agora. Eu parei de fazer fluxo de caixa há muitos anos. Não funciona. Se eu fizer fluxo de caixa, eu fico doido. A igreja, ela anda pela fé. O pastor anda pela fé. Os discípulos andam pela fé. Se nós vamos encontrar 5.000 pessoas para alimentar, Jesus vai providenciar o milagre, irmãos. Amém. E a gente não é provado por Jesus. Jesus pôs Filipe e André, porque os dois estavam juntos nessa. Olha o verso 9 ali, ó. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Irmãos, quando eu me converti, eu tinha um Fusca.
Você vai acreditar, porque isso é o que eu estou falando. Você acredita que eu ia de Fusca no Rio de Janeiro e voltava no mesmo dia? Saía daqui 5, 5 e meia da manhã, chegava lá numa fábrica em Petrópolis, aquelas fábricas fundo de quintal, não tinha nota fiscal, enchia o Fusca com aquelas camisas, vinha para o Espírito Santo. Eu acho que por um instante eu pensei que eu ia uniformizar o Estado com aquelas camisas. Eu era novo convertido, ousado. Eu lembro uma vez, pastor, eu estava chegando em Petrópolis, o carro começou a pipocar, eu fui lá e pus as mãos no capô dele. Eu te repreendo, defeito, em nome de Jesus. E voltei para o carro, entrei no carro, pegou e eu continuei a viagem. Aí eu orava, falava com Deus assim: Senhor, aqui estão os meus 5 pães e 2 peixinhos. Eu estou falando a verdade, como foi no início da minha conversão. Eu vendia roupa. Verso 10. Jesus disse: manda o povo sentar. Havia muita grama naquele lugar. Você pode repetir comigo? Havia muita grama. Havia muita grama. Mais uma vez, havia muita grama. Havia muita Olha só, grama. Jesus quer que você sente. E quer que você sente numa graminha para não sujar sua roupa. Não senta em qualquer lugar, não. Olha onde você vai sentar. E Jesus não manda a gente sentar em qualquer lugar, não, irmãos. E você pode ficar tranquilo que Jesus vai alimentar você e você vai ficar muito satisfeito. Amém, irmãos? Fala assim: eu vou ficar muito satisfeito. Diz para você mesmo, que nem você está acreditando nisso. Fala assim: eu vou ficar muito satisfeito. Muito satisfeito. Amém, irmãos? Amém. Na Bíblia só tem 13 referências sobre André, de Mateus a Atos. Irmãos, André, irmão de Pedro, trouxe esse rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Em todo o Novo Testamento, o nome de André só aparece 13 vezes. O nome da gente não precisa ficar aparecendo para nada, mas a gente precisa trazer a solução. Quando você me trouxer um problema, já trago uma solução junto. Pastor, tem 5 mil para alimentar, mas tem 5 pães e 2 peixinhos. Legal? O problema é quando só chega a notícia para dar 5 mil pessoas para alimentar. E eu não tenho nada para multiplicar. Entende, irmãos? O mistério? Como que Jesus vai multiplicar se não tem nada para multiplicar? Como que você quer que Deus multiplique as suas finanças se nem nos dízimos você é fiel? Na 10ª parte. Eu sou uma pessoa, irmãos, que uma coisa que Deus me deu é fé. Eu digo sim quando tenho a paz de Deus assim. Esses dias eu disse sim para o negócio, e Deus falou: mas como você vai pagar isso? Eu deixo. Estou com medo do cabelo amarelão ficar branco. Está ficando. Nós vamos ver. Uma coisa que Deus deu é fé, irmãos. Não é a quantidade de registros, e sim se você entendeu como funciona, e se você é um servo de Deus. Estou junto, não tenho a solução, consegui um pedacinho aqui, pastor, mas eu estou dentro. Jesus, ó, consegui um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Os outros discípulos recolheram, irmãos, 12 cestos. Olha os versos 12 e 13 para você ver. Olha o resultado de 5 pães e 2 peixinhos. Está ali no verso 12. Depois que todos, vamos ler juntos ali? Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Olha só, você pode comer e ficar satisfeito, mas Jesus não gosta de desperdício. Sabe aquele pão francês que você compra mais e você joga fora? Deus não se agrada disso. Havia necessidade, 5 mil pessoas para serem alimentadas. Não tinha alimentos.
o milagre acontece. Aí depois que Jesus faz o milagre, a gente começa a desperdiçar. Já não passa, já deixa uma luz acesa à toa. O banhozinho quente já estica um pouquinho mais. Não é isso, irmãos? No início da conversão, irmãos, eu calculava quantos litros de gasolina eu ia fazer aquela viagem. O dinheiro para o meu PF. O que é PF? Prato feito. Se eu ia para o norte, o valor contadinho de uma diária de um hotel muito simples para vendedores. Aí Deus começa a abençoar. O que a gente faz? Começa a desperdiçar. Não pode. Recebe isso com a sua vida. Os milagres continuarão acontecendo, mas Deus não se agrada de desperdício. Não estou falando aqui de usura, de avareza. Não é isso não. Estou falando, você sabe o que eu estou dizendo aqui? Desperdício, a palavra está ali, ó. Depois que todos receberam o suficiente para comer, deixa comer à vontade. Come, bebe à vontade. Sobrou? Diz aos seus discípulos: ajunta os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Tem pessoas que trabalham o mês inteiro, irmãos, e não conseguem o que somente Jesus fez em um instante. É isso que a gente precisa entender. 200 dias de um trabalhador não era suficiente. Não era o suficiente para alimentar aquela multidão. E a matemática de Deus é essa que eu estou querendo ensinar para vocês. Jesus simplesmente multiplica, alimenta todo mundo e ainda faz sobrar. Mas pastor, onde é que o senhor já viu isso? Você pode abrir para mim Malaquias capítulo 3, por favor? Quantos querem ter em abundância, ter com fartura e não ter nem aonde armazenar? Você quer isso? Isso é promessa de Deus. Malaquias 3:10. Volta para mim no 9, por gentileza. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Deus estava triste, aborrecido com o povo de Israel. Verso 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja mantimento na minha casa. Olha só. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus. Não é porta, não, é comportas. E derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Existe uma pesquisa, irmãos, que nós usamos somente 30% do que a gente tem. Você pode abrir o seu armário, irmã abençoada. Vai lá para você ver. Você usa 30% da sua roupa. Você só tem 2 pés, mas olha quantos pares de sapatos você tem. Olha quantas bolsas você tem. Olha onde nós moramos, o tamanho da nossa casa, o tamanho do nosso apartamento, quanto que nós conseguimos usar do espaço em metros quadrados que a gente tem. Meu filho foi morar fora, o outro foi estudar. Aí largou um carro para trás. Se vende depois, tem que vender barato, tem que comprar a hora que ele voltar. Aí a gente fica, aí o carro fica aí. A gente, eu falo assim, meu Deus, que coisa, vê o Sanderinho ali? É deles. Aí se eu vendo, tem que vender barato. Aí pega o dinheiro, gasta. Quando ele voltar, eu tenho que comprar outro para botar no lugar. Aí tem o outro carro, que é da Juliana e o meu carro. Aí se você vê, tem nem onde guardar. Lá em casa só tem 2 vagas, tem 3 carros. Entende, irmãos? Quando que eu ia imaginar que isso poderia acontecer na minha mente humana? Deus deu condição para fazer isso para eles. Sabe, irmãos, e Deus vai dar condição, mas quer que você cuide, não deixe sobrar nada, não deixe desperdiçar nada. Quem segue Jesus é surpreendido com a matemática de Deus. Somente quem segue a Jesus tem essa experiência. Por isso, vemos, irmãos,
a prosperidade acontecer no nosso meio. E não tenha inveja de quem Deus está abençoando. Ele fará o mesmo com você. E isso se você quiser e crer. Eu creio, irmãos, na unção da multiplicação. Estou pregando nessa noite tudo aquilo que você depositou hoje como semente. O Ademar orou. E quando eu peço para orar, eu creio, irmãos, no poder da multiplicação. Creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe o seu problema? Ele não é nada para Deus. Sabe a sua dificuldade? Não é nada. Sabe quem é o seu advogado depois que você entrega a sua vida para Jesus? Ele que toma a sua causa. Sabe? Ele toma a sua causa. E é Ele quem vai defender você. Está lá no livro de 1 João. Quantos creem no poder da multiplicação? Irmãos, estou pregando aqui algo que talvez se fôssemos nós naqueles dias, nós estávamos ali ao lado de Jesus, vendo esse milagre acontecer. Eu tenho visto milagres acontecer, irmãos. Tenho visto milagres acontecer. Tenho visto assim o agir de Deus. Porque às vezes problema, a gente só classifica problema em uma área, ou milagre só em uma área. Não, irmãos. Essa semana eu fui fazer a minha revisão do marca-passo. 6 em 6 meses eu vou lá. Aí o médico falou assim: a sua bateria só gastou um mês. Que a última vez eu fui lá, estava com 3 anos e 7 meses. E eu fiquei foi 7 meses e um pouquinho sem ir lá. Eu falei, mas não estou gastando nem bateria. Ele falou, só gastou um mês sua bateria. Às vezes a gente quer ver milagres, não sei o que você vê como milagres. Eu conto meu testemunho para as pessoas. Eu nunca senti nenhuma dor, nem antes e nem depois de colocar a prótese de marca-passo. As pessoas vão no médico diferente e perguntam se tem algum problema. Eu falo, não, só um. Qual? O coração que está parado. O que você tem? Aí eu conto a história. A única pessoa que sabia do meu problema era Deus, e Ele me falou através de sonhos. Então Deus tem multiplicado os meus dias, Deus tem multiplicado os meus anos, e eu estou aqui para testemunhar para você que Ele é fiel. Não é coisa humana, não é coisa terrena, não é coisa natural. Eu não era para estar aqui com vocês, mas Deus quer isso, entende? Você que está em casa, Jesus queria que os discípulos vissem. Pode colocar a adoração para mim, Ana, fazendo favor. Eu quero convidar você para ficar de pé. Estamos chegando no encerramento do culto. Pode aumentar um pouquinho mais essa adoração. Sabe, eu não sei qual é a sua necessidade, onde está o seu problema. Para os discípulos era uma grande dificuldade. Eu quero orar pela sua necessidade nesta noite. A primeira coisa que você pode fazer nessa noite é o que Paulo diz: fazei conhecidas de Deus as vossas petições. Como que eu vou orar por alguém que não apresenta nenhum pedido? Então, se você tem uma necessidade, vem à frente, vem apresentar o seu pedido. Eu quero orar por você nesta noite. Se você veio hoje à noite e você precisa de oração, saia do seu lugar e vem à frente. Continue com seus olhos fechados, não se preocupe com a pessoa da direita ou da esquerda. Estou convidando você para sair do seu lugar e vir à frente para a gente orar por você.